Este vídeo é sobre isso, sobre como recuperar o sentido da vida através da virtude, como reencontrar um norte em meio às distrações, como viver de forma reta, mesmo em um mundo torto. Se você está perdido, sem direção ou com o coração carregado de peso, este é o seu convite. Prepare-se. Hoje vamos mergulhar na base mais profunda do estoicismo e descobrir como Jesus Cristo, com sua vida, deu corpo àquilo que os estoicos apenas intuíram com palavras: o chamado à virtude no mundo corrompido. Vivemos em uma era onde a aparência se tornou mais importante que a essência, onde o que você aparenta ser importa mais do que quem você é, onde o que você tem é mais valorizado do que o que você entrega ao mundo. Em meio a esse caos superficial, um antigo chamado ecoa, um chamado que atravessa séculos e desafia as convenções da modernidade, o chamado à virtude. A palavra virtude perdeu sua força, foi banalizada, associada a moralismo ou religiosidade frívola. Mas para os antigos estoicos e também para Jesus Cristo, virtude era tudo. Era o centro, o caminho, a própria expressão do que significa ser humano. Para os estoicos, viver de acordo com a virtude era viver de acordo com a natureza, era alinhar pensamento, palavra e ação, era viver com coerência. Para Jesus, viver com virtude era viver com verdade e amor. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, disse ele. Não perfeição em obras, mas em intenção, em pureza de coração, em retidão de propósito. Capítulo 1. Virtude como fundamento da liberdade verdadeira. Musônio Rufo, um dos mestres de Epicteto, dizia: a virtude é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Ela não depende de fortuna, de aprovação externa ou de status. A virtude é o que resta quando tudo o mais é tirado. Ela é a única riqueza verdadeira. No mundo moderno, isso é quase um insulto. Somos condicionados a buscar resultados, conquistas, curtidas. Mas para os estoicos, um homem pode estar na miséria material e ainda assim ser rico em alma. Se ele tem coragem, justiça, sabedoria e moderação, ele é livre. Jesus afirmou algo semelhante: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade liberta porque coloca você de volta em contato com o que é real. E viver com virtude é isso: viver segundo o que é real e não segundo o que é conveniente. Para os estoicos, a virtude não apenas liberta o homem do domínio dos outros, mas o liberta de si mesmo. Um homem virtuoso é livre do medo, da culpa, da vergonha. Ele se basta, porque seu valor está enraizado em quem ele é, não no que possui. Essa liberdade interior é o verdadeiro império que nenhum tirano pode tomar. Para os estoicos, a verdadeira escravidão não era a imposição externa, mas a submissão interna. Um homem pode estar acorrentado por fora e ainda assim ser livre, se sua alma for governada pela razão e pela virtude. Essa liberdade interior é conquistada, não herdada. Ela nasce da virtude, que é a capacidade de agir com justiça, coragem, sabedoria e moderação, mesmo diante das paixões mais intensas. Aquele que se deixa levar por seus desejos, pela raiva ou pela vaidade, vive acorrentado a impulsos que o governam. Marco Aurélio complementa essa visão ao escrever: a alma se torna aquilo que ela contempla, então cultive pensamentos dignos. Meditações. Livro 5. Ele nos lembra que ser livre é escolher no que pensar, como reagir, o que nutrir dentro de si. A liberdade não está na ausência de ordens externas, mas na soberania do espírito sobre o caos interior. Ser livre não é sobre o que fazer só o que se gosta, porque isso te torna escravos dessas coisas. Jesus ensina isso de forma ainda mais radical quando diz:
todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Aqui, o pecado não é apenas um erro moral, mas uma rendição ao ego, ao impulso, ao orgulho. É o mesmo que os estoicos chamavam de vício, a mente sendo derrotada pelas paixões. Portanto, a virtude é o único caminho para a verdadeira liberdade. Ela rompe as correntes do medo, do desejo desordenado, da necessidade de aprovação. O homem virtuoso é invulnerável, não porque não sente, mas porque não se rende ao que sente. Viver com virtude é tornar-se impassível às pressões do mundo e também às tentações da alma. É ser senhor de si mesmo. É ser, como dizia Epicteto, inabalável como uma rocha, contra a qual as ondas batem sem movê-la. Jesus ensinava o mesmo princípio de forma sublime, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. Quando a alma está perdida na ganância, no orgulho ou na cobiça, a liberdade vira escravidão disfarçada de sucesso. Por isso, tanto os estoicos quanto Cristo colocam a virtude como ponto de partida da verdadeira liberdade. Um estado de alma em que nenhuma cadeia externa consegue prender. Reflita hoje sobre uma decisão que você precisa tomar, mas tem adiado por medo ou conveniência. Pergunte-se: o que a virtude me pede aqui? E tenha coragem de agir, mesmo que doa, mesmo que custe, porque no fim é sua liberdade interior que está em jogo. Capítulo 2. Virtude não é perfeição, é direção. Muitas pessoas desistem de viver com virtude porque se sentem impuras, fracas ou incoerentes. Acham que, por falharem, são indignas da jornada. Mas isso é um equívoco. A virtude não exige perfeição. Ela exige intenção. Exige que você olhe para o norte e caminhe, mesmo que devagar, mesmo que tropeçando. Os fariseus, alvo constante da crítica de Jesus, eram mestres em parecer virtuosos. Suas vestes, suas orações públicas, suas aparências, tudo cuidadosamente arquitetado. Mas Jesus olhava para dentro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de intemperança. Mateus 23:25. Da mesma forma, Epicteto dizia que não importa quantos livros você leu, mas se você vive aquilo que prega. A virtude para os estoicos é sempre prática. Ela não se manifesta em discursos, mas em atitudes. Não se mede em fama, mas em consciência limpa. A cada dia, um passo a mais na direção da alma íntegra. Ser virtuoso não é ser imaculado. É saber reconhecer os próprios desvios e retornar ao eixo. É ser brutalmente honesto consigo mesmo. É cair, mas cair na direção certa. É levantar sempre com mais sabedoria do que antes da queda. Muitas vezes, confundimos virtude com perfeição. Mas os estoicos nunca exigiram perfeição moral. Eles exigiram esforço constante, vigilância e coerência. Virtude para eles é uma jornada de autoconhecimento e alinhamento contínuo, não um estado fixo de pureza imaculada. Sêneca escreveu: errar é humano, persistir no erro é tolice. A sabedoria está em saber voltar. Cartas a Lucílio. O verdadeiro virtuoso não é aquele que nunca cai, mas o que cai e se levanta com mais clareza. Ele observa seus erros sem se condenar, mas também sem se justificar. Assume a responsabilidade com coragem e decide mais uma vez alinhar-se à razão e ao bem. Epicteto ensina que a prática da filosofia é isto: examinar e corrigir a si mesmo dia após dia. Discursos, livro 4. O estoico virtuoso é aquele que reconhece quando se desviou da razão e, sem drama, retorna ao eixo. Não busca a imagem de virtude, mas a substância.
não se envergonha de recomeçar, porque entende que recomeçar é, em si, um ato virtuoso. Esse pensamento ecoa no ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5. 6. Jesus não exalta os perfeitos, mas os que buscam a retidão com sede e humildade. O verdadeiro justo não é o impecável, mas o que tem um coração inclinado à verdade, ainda que enfrente falhas. Virtude, então, é direção, não destino. É ter um eixo moral ao qual sempre se retorna, por mais que o vento das emoções nos afaste. É cair com consciência e levantar com humildade. É aceitar a condição humana sem abdicar da busca por algo mais alto. Não é porque tropeçamos que deixamos de caminhar. Caminhar com tropeços ainda é melhor do que permanecer estagnado. Musônio Rufo. O campo de batalha mais intenso é aquele que existe dentro de cada um de nós. Todos temos impulsos, paixões, medos, desejos, forças internas que tentam nos arrastar para longe da virtude. E é nesse território que a guerra pela alma acontece. Cleantes escreveu que, como o cão que segue seu mestre, assim deve ser o homem em relação à razão. Dominar a si mesmo é permitir que a razão, a consciência, guie nossos atos, e não os instintos desordenados. E essa ideia ecoa diretamente no cristianismo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Jesus, em seu momento mais humano, no Getsêmani, enfrentou o peso do medo. Ele suou sangue, tamanha era sua agonia. Mas disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Dominar a si mesmo é dizer não ao desejo imediato, e sim ao propósito eterno. Os estoicos treinavam sua alma como guerreiros, treinam o corpo. Praticavam o desapego, a resistência e a moderação. E faziam disso uma rotina, não um ideal distante. Mas o que seria esse treino hoje? Seria, por exemplo, resistir ao impulso de checar o celular a cada notificação. Porque você entende que o foco é mais valioso do que a dopamina instantânea. É praticar o desapego ao consumir menos, mesmo tendo dinheiro. Porque você sabe que não precisa provar nada para ninguém. Você se veste com simplicidade, não porque não pode mais, mas porque compreende que o excesso te enfraquece, te distrai, te escraviza. É dizer não a uma discussão inútil nas redes sociais, porque você percebe que a verdadeira força não está em vencer o argumento, mas em vencer o próprio orgulho. É tomar banho frio de manhã, fazer um jejum intencional, manter silêncio diante da crítica injusta, treinar a paciência quando tudo em você quer revidar. É olhar para os próprios vícios modernos, a gula digital, a necessidade de aprovação, o vício em distração, e encará-los com a firmeza de um guerreiro diante de um inimigo interno. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que o homem que se governa a si mesmo. E Jesus, no deserto, resistiu à fome, à vaidade e ao desejo de poder com 3 simples palavras: está escrito, mostrando que a alma treinada é aquela que lembra, mesmo sob pressão, qual é o seu propósito. Hoje, essa força é mais necessária do que nunca, porque somos constantemente seduzidos por atalhos, vícios e vazios disfarçados de prazer. Treinar a alma é criar hábitos conscientes de resistência, não para sofrer, mas para ser livre. Sabiam que ninguém se torna virtuoso por acaso? É um ofício, uma construção lenta, um trabalho diário. Vamos lá. Hoje, escolha um impulso para combater: procrastinação, gula, irritação, vaidade. Trace um plano, limite horários, mude rotinas, crie alertas. E ao fim do dia, escreva se venceu ou não.
A vitória está em tentar conscientemente. O fracasso está em se entregar sem lutar. Capítulo 4. Virtude é justiça, coragem, sabedoria e temperança. Os estoicos identificaram 4 virtudes cardinais como pilares de uma vida reta. Justiça, fazer o que é certo em relação ao outro, mesmo quando ninguém está vendo. Coragem, manter-se firme diante do sofrimento, da perda, da opinião alheia. Sabedoria, discernir o que está sob seu controle e o que não está. Temperança, dizer basta quando o mundo inteiro grita mais. A justiça, para os estoicos, não era uma formalidade social ou um conceito jurídico. Era uma virtude espiritual, um compromisso íntimo com o bem, mesmo que ninguém jamais reconheça ou retribua. Sêneca dizia: a justiça está presente quando o homem considera todos os outros homens como seus semelhantes. Cartas a Lucílio. Ser justo, então, é ver o outro como parte de si. É se recusar a trapacear, mesmo que você não vá ser pego. É devolver o troco errado, mesmo que ninguém saiba. É manter a palavra, mesmo que custe. É proteger os vulneráveis, mesmo que isso não te traga lucro algum. Na era da autopromoção, isso parece loucura. Vivemos em um tempo em que muitos só fazem o bem se puderem postar uma foto, em que valores se tornam flexíveis quando há vantagem envolvida. Mas é justamente nesse cenário que a justiça silenciosa se torna revolucionária. Jesus ensinou isso com profundidade radical. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mateus 6:3. A justiça verdadeira é aquela que nasce do íntimo, não da plateia. É uma integridade que independe de likes, aplausos ou status. É fazer o que é certo simplesmente porque é certo, e não porque alguém está assistindo. Hoje, essa justiça se manifesta quando você fala a verdade no trabalho, mesmo que isso cause desconforto. Não trapaceia em pequenos acordos, mesmo que todos ao redor o façam. Defende alguém injustiçado, mesmo que isso te exponha. Respeita o tempo, o espaço e o esforço dos outros, mesmo que não receba o mesmo em troca. Epicteto dizia: não te preocupes se os outros agem injustamente. Preocupa-te em não agir tu. Ser justo não é esperar um mundo melhor, é ser o início dele. Jesus foi a encarnação dessas virtudes. Ele foi justo ao defender os marginalizados, corajoso ao enfrentar autoridades que distorciam a verdade, sábio ao ensinar com parábolas que perfuravam o coração, temperante ao jejuar, ao calar diante da provocação, ao se doar sem se exibir. Essas virtudes não são ideias abstratas, são guias concretos. A justiça te dá retidão, a coragem te fortalece, a sabedoria te orienta e a temperança te mantém firme. Escolha uma dessas 4 virtudes e viva por ela nos próximos 7 dias. Escreva-a em um papel e leia ao acordar. Toda noite pergunte-se: fui justo? Fui corajoso? Fui sábio? Fui temperante? E anote: coragem, para os estoicos, não era bravura teatral nem impulsividade diante do perigo. Era resistência silenciosa, persistência lúcida, força que permanece quando tudo desmorona por dentro. Para Epicteto, coragem era manter a alma intacta, mesmo quando o corpo, a reputação e os bens estavam sendo dilacerados. Ele dizia: o que me pode ferir se o que me define não está nas mãos de ninguém? Discursos. A verdadeira coragem não está no grito, mas no silêncio de quem permanece de pé quando seria mais fácil deitar e desistir. Está em enfrentar o diagnóstico, a falência
o luto, sem deixar que isso destrua o espírito. No mundo de hoje, coragem é abrir mão de agradar a todos. É tomar decisões impopulares com base em princípios. É assumir a própria verdade, mesmo sabendo que virão críticas, distanciamentos e incompreensões. Não é preciso gritar, bater no peito ou se expor ao perigo físico. Coragem é muitas vezes continuar fazendo o certo, mesmo quando ninguém mais acredita que vale a pena. Jesus, ao ser abandonado pelos discípulos, traído, julgado injustamente e crucificado, não recuou. Ele permaneceu firme, sem se justificar, sem se defender. Sua coragem foi não negar quem era, mesmo diante da humilhação pública. Ele não apenas sofreu, ele permaneceu com o olhar voltado para a missão. E isso é coragem. Hoje, coragem pode ser dizer não a uma vida que te adoece, mesmo que te chamem de ingrato. Seguir em frente sem ter certeza, confiando que a caminhada é mais importante que o mapa. Cuidar de alguém doente todos os dias sem reconhecimento algum. Continuar lutando por integridade, mesmo em um sistema que premia o oportunismo. Sêneca escreveu: a coragem não está em não sentir dor, mas em não ser dominado por ela. Coragem não é ausência de medo, é decisão de não permitir que o medo decida por você. A essência da sabedoria estoica não está em saber muito, mas em saber com precisão o que merece nossa energia. Para os estoicos, o homem sábio é aquele que entende que grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Epicteto era incisivo. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Saber a diferença é o primeiro passo da liberdade. Esse ensinamento, apesar de simples, exige uma lucidez rara. Saber quando agir com firmeza e quando soltar com humildade. Saber quando o esforço é virtude e quando é teimosia disfarçada. No mundo de hoje, onde somos bombardeados por crises globais, comparações constantes e cobranças externas, saber onde termina a nossa responsabilidade é um ato de sanidade espiritual. Sabedoria é entender que você pode controlar a honestidade com que fala, mas não como os outros vão interpretar. Você pode controlar o que come, estuda, decide, mas não como o mundo vai reagir às suas escolhas. Você pode controlar o quanto ama alguém, mas não se esse amor será correspondido. Marco Aurélio escreveu: não percas tempo discutindo como deve ser um bom homem. C1. Meditações. Livro 10. O sábio não perde tempo tentando moldar o mundo às suas expectativas. Ele molda a si mesmo para viver com retidão, independentemente do cenário. No Evangelho, Jesus mostra esse discernimento com clareza. Quando Pilatos o interroga, esperando provocação ou defesa, ele responde com serenidade: tu o dizes. Lucas 23:3. Ele sabia que não precisava controlar a narrativa, apenas permanecer fiel à sua verdade. Na prática, sabedoria hoje pode ser abandonar a necessidade de ser compreendido por todos, parar de discutir para vencer e passar a falar para semear. Redirecionar a atenção para o que é possível melhorar, em vez de remoer o que está além do seu alcance. Saber o que depende de você não é passividade, é foco. É parar de desperdiçar a alma em causas que não te pertencem. A temperança é, talvez, a virtude mais silenciosa e, por isso, uma das mais esquecidas. Em um mundo moldado para o excesso, o temperante é o homem invisível. Não ostenta, não grita, não disputa. Mas é justamente esse autocontrole sutil que sustenta as grandes almas. Para os estoicos, temperança era a arte de saber o ponto exato entre o desejo e a necessidade. É o equilíbrio
que não nega o prazer, mas o submete à razão. É a força de dizer: isso já é suficiente, mesmo quando tudo e todos incentivam o contrário. Sêneca adverte: nada é tão danoso quanto uma alma insaciável. E ele não falava apenas de comida ou luxo, mas da busca incessante por atenção, status, experiências e validação. O homem intemperante nunca vive o presente. Está sempre em dívida com o que ainda falta. No cotidiano atual, temperança é saber quando encerrar uma conversa improdutiva, quando parar de consumir conteúdo inútil, quando silenciar o ego antes que ele sabote uma relação, quando terminar a refeição sem precisar repetir só por ansiedade. Jesus viveu essa virtude de forma radical. No deserto, após 40 dias de jejum, foi tentado a transformar pedras em pão, mas respondeu: nem só de pão vive o homem. Mateus 4:4. A resposta dele não era sobre fome física, era sobre domínio espiritual, sobre saber que o corpo não comanda a alma. Temperança não é rigidez, é consciência. É saber desfrutar sem se escravizar. É entender que aquilo que começa com prazer demais, muitas vezes termina com dignidade de menos. Na prática, exercitar a temperança hoje pode ser ficar offline intencionalmente, dizer não para convites que você aceita só por pressão, comer devagar, falar menos, ouvir mais, controlar os impulsos antes que eles definam quem você está se tornando. Marco Aurélio resumiu esse espírito com sobriedade. A simplicidade é a virtude que brilha mais silenciosamente. A temperança não chama a atenção, mas sustenta o edifício inteiro da virtude. Sem ela, até a coragem se transforma em imprudência, a justiça em rigidez e a sabedoria em arrogância. Capítulo 5. Virtude como legado. O impacto que permanece. A verdadeira herança que deixamos neste mundo não está em bens, mas em atitudes. As palavras se apagam, os feitos materiais se desfazem, mas o caráter, esse, ecoa na eternidade. Sêneca dizia: longa é a vida para quem sabe usá-la. E Jesus completou: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Mateus 6:20. O tesouro do justo é invisível, está na transformação que causou, no bem que semeou, no exemplo que inspirou. O legado de um homem virtuoso não é necessariamente lembrado com estátuas ou biografias, mas vive na memória de quem foi tocado por ele, num conselho que curou, num gesto que salvou, numa presença que ensinou a amar. O mundo costuma aplaudir o que é grandioso, visível, quantificável. Estátuas, prêmios, biografias, todos são homenagens públicas a feitos reconhecidos. Mas o legado de um homem verdadeiramente virtuoso raramente se traduz nesses símbolos, porque sua marca mais profunda não é feita de monumentos, mas de memória viva. A alma humana não grava discursos, grava experiências. O que permanece não é o que você disse em voz alta, mas como você fez alguém se sentir em silêncio. O legado real vive nos espaços invisíveis, no olhar de um filho que aprendeu a ser honesto, com o exemplo do pai, no colega de trabalho que, sem saber explicar, se sentia mais forte perto de você, naquela escolha ética que ninguém soube, mas que impediu um mal maior. Para os estoicos, a glória era indiferente. O que importava era a transformação do caráter. Marco Aurélio, um imperador que poderia eternizar sua imagem por poder, escreveu: a fama é vazio. A única coisa que importa é ser bom, e sê-lo em silêncio. E Jesus ensinou isso com gestos. Lavou os pés dos discípulos, tocou os intocáveis, curou sem buscar crédito. Ele sabia que o amor verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele se transmite, ele permanece. Hoje, talvez o seu maior legado seja a firmeza
com que você atravessa o caos sem se corromper. A bondade com que responde ao que seria justificadamente reativo. O conselho que você dá ao amigo que está à beira do abismo e que o impede de cair. A coragem de viver com verdade em um ambiente onde todos fingem. Sêneca escreveu: a vida é longa o bastante para quem sabe deixá-la viva na alma dos outros. O legado de um homem virtuoso não está em seu nome gravado em mármore, mas no que ele gravou no íntimo das pessoas. Não precisa de homenagens, porque já vive em continuidade, passa de um para outro, como uma chama que não se apaga, só muda de mãos. Virtude é plantar árvores, sabendo que talvez você nunca sentará à sua sombra. É viver para algo maior do que si mesmo. É morrer com a alma em paz, porque viveu com integridade. Se eu partisse amanhã, o que o mundo lembraria de mim? E depois escreva: o que eu gostaria que lembrassem? Use essa resposta como bússola para os seus próximos passos. Conclusão: a virtude é o único caminho de valor eterno. No fim de tudo, o que resta é quem você se tornou. A vida vai testar você, vai tentar corromper sua alma, vai seduzi-lo com atalhos. Mas se você viver com virtude, você se manterá de pé. Jesus e os estoicos não queriam que você fosse perfeito. Eles queriam que você fosse verdadeiro, que você vivesse com retidão, coragem, amor e sabedoria. A virtude é a armadura da alma, o escudo invisível que o protege de si mesmo. Se você não sabe por onde recomeçar, comece por ela, pela escolha do bem, mesmo em silêncio. Se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Talvez não mude o mundo, mas pode mudar uma alma. E isso já é revolução. Seja virtuoso, mesmo que o mundo inteiro tenha escolhido a corrupção.